Paz do Senhor a todos os irmãos que fazem parte aí do discipulado. Hoje se trata de mais uma aula, a de número 13, estamos aí avançando, que o título é Chamados para Vencer as Tentações. E dando início aí já na leitura bíblica em classe, se encontra lá em Mateus, capítulo 6, verso 13, que diz assim a palavra de Deus: E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Dando sequência à introdução, a definição de tentação, né? É o estímulo que leva à prática do pecado. Embora a tentação em si não constitua pecado, mas o atender às suas reivindicações caracteriza a transgressão das leis divinas. Eis porque Jesus, na oração dominical, ensina-nos a orar e não nos induza à tentação, como na leitura vemos, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeiro tópico da nossa lição: quem é responsável pelas tentações? Primeiro subponto: Deus a ninguém tenta, e por ninguém pode ser tentado. Tiago 1, do 13 ao 15, veremos na leitura da palavra de Deus. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando, atraído e engodado pela sua própria concupiscência, é o desejo desordenado, né? Natureza humana. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Parece ter até uma contradição aqui, uma aparente contradição, na leitura que fizemos bíblica. Mateus 6 e 13, que diz: E não nos induza. E aqui em Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Esse lá de Mateus 6 e 13, irmão, não nos induza, no seu sentido central, quer dizer, Deus ele nos prova, mas o agente tentador é o inimigo das nossas almas. Ele quer que saiamos da presença de Deus. E quando Jesus ensinou ali a oração, não nos induz à tentação, é o pecador que ele reconhece que ele pode cair, né, através da tentação, ele pode cair e que sozinho ele não consegue, então ele pede a ajuda ao Senhor. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o sentido geral desse versículo 13 do capítulo 6 de Mateus. Amém? Mais um versículo aqui para fortalecer essa definição é 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Então, através daquela oração, né, não nos induz a tentação, Senhor, eu te peço ajuda, graça, porque sozinho eu sei que eu não consigo. Mas ele dá o escape, aqui em Coríntios 10 e 13, e após o cristão, crente, ser provado, ele se torna mais experiente, suportou a tentação e sai mais fortalecido, um cristão mais bem fortalecido na palavra do Senhor e com mais convicção. Em sequência, quem é responsável pelas tentações? Já vimos que Deus não é, né? Esse primeiro subponto. Segundo, terceiro e quarto subponto vai dizer que responsável pelas tentações são três: a carne, o mundo e o diabo. Veremos aí a referência para confrontarmos aqui com a palavra de Deus. Temos um respaldo. Referência para a carne. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência, desejo desordenado. Seguindo aqui ainda com outra referência para uma fonte da tentação à carne, Romanos capítulo 7, verso 15 ao 20, que diz assim: Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, e se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que é que esse versículo está querendo dizer? Que aqueles que tentam obedecer aos mandamentos de Deus sem a graça salvífica de Cristo descobrem que são incapazes de realizar as boas intenções do coração. Outra fonte de tentação é o mundo. Aí em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O outro principal agente da tentação é o diabo. Veremos lá em Mateus capítulo 4, verso 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Outra referência se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, que diz assim a palavra de Deus: Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A incontinência aqui quer dizer falta de domínio próprio. Mais uma referência relacionada aí ao diabo é 2 Coríntios 11 e o 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Dando sequência, já vimos aí no primeiro ponto, né? Quem é responsável pelas tentações. Veremos agora no segundo ponto como vencer as tentações. Primeiro subponto: vivendo em espírito e vencer a carne. Gálatas 5, verso 16 e verso 25, que diz assim a palavra de Deus. Verso 16: Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 25: Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Outra referência aí para vencermos a tentação, de acordo com o primeiro subtópico, Romanos capítulo 6, verso 12 ao 14, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segundo subtópico, segundo subponto, segundo tópico, né? Exercitando a fé, né? E utilizando a armadura de Deus, vencemos o mundo. Para essa referência, Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do. Mais outra referência, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, que diz assim: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Terceiro subponto, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Veremos essa referência em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como eu resisto ao diabo? Usando a submissão ao Senhor, né? Através da sua palavra, com referência a Mateus capítulo 4, verso 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o verso 10, então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. No quarto subponto, é como vencer as tentações, né? Orando e vigiando. A referência a Mateus 26 e 41 que diz, vigiai e orai, para que não entreis, não é nem cair, viu? É não entrar. Não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E partindo para o segundo subtópico, né? Como vencer as tentações, depositar em Deus a nossa confiança. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e o 13. Não veio sobre vós... Não, 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. E o 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Partindo agora para o terceiro tópico da lição, né? Quais as vitórias e as bênçãos provenientes, né? Contra as tentações. Veremos aí no primeiro subponto. Nas tribulações adquirimos paciência, experiência e esperança. Vemos aí em Romanos, capítulo 5, verso 2 ao 5, que diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado e habita no crente. Amém? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Proveniente de Deus, que ele habita em vós. E na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 3, vai dizer assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Paciência, né? Qualidade do que sabe esperar, né? As tentações servem para o crente produzir, deixar o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito, na sua vida. Partindo para o segundo subtópico do terceiro ponto, somos bem-aventurados quando sofremos aqui na terra, pois recebemos a coroa da vida quando chegarmos ao céu. Referência, Tiago 1 e 12, a mesma epístola aí, estávamos lendo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Outra referência lá em Mateus 5, verso 11 e o 12, que diz assim, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Partindo para o terceiro subtópico do terceiro ponto, né, as bênçãos. A nossa fé provada resultará em louvor, honra e glória na revelação de nosso Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, que diz assim, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Outra bênção aí proveniente das tentações suportadas é subtópico 4, temos confiança no livramento do Senhor. Aí em Salmos capítulo 34, verso 17, e dentro vai dizer assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Isso aí foi uma profecia, né? Inclui Jesus aí na cruz. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então vemos aqui que a nossa confiança ela é fortalecida, né, quando vencemos a tentação, né, pela graça de Cristo. Quinto subtópico, outra bênção. Entraremos um dia nos céus. Uma referência para isso aqui é Atos capítulo 14, verso 22, que diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sexto subtópico, outra bênção aí por suportar luta. Após as lutas seremos aperfeiçoados, confirmados, fortificados, fortalecidos. Uma referência para isso aí a gente encontra lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Outra bênção que é proveniente das vitórias contra a tentação, subtópico 7, é produzido em nós um peso de glória. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Então, para finalizarmos, as batalhas só são vencidas por aqueles que se preparam com a ajuda do Senhor, reconhecendo que as suas armas não são de maneira alguma humana, mas poderosas em Deus para vencer todo o mal. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Finalizando aí a lição, vemos que Deus a ninguém tenta, né, e por ninguém ele é tentado. E ao vencermos, suportando as tentações com a graça de Cristo, seremos aperfeiçoados, confirmados, fortificados e fortalecidos. E o que fazer para vencer as tentações? Vimos aí que é orar, vigiar, depositar nossa confiança no Senhor e não esquecer de exercitar a nossa fé. Próxima lição aí será a lição de número 14, chamada para viver a ética cristã. Leitura bíblica está lá em Eclesiastes capítulo 5 e 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Que Deus abençoe a todos e estudem essas referências, aplique na sua vida primeiramente, né, para assim glorificar o nome do Senhor através do seu viver. Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.